Irmãos, graça e paz, Senhor seja com todos vocês. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor. E nós vamos ler então a palavra do Senhor, que nós vamos estudar nessa manhã, vamos aprender. É um texto, no começo pode parecer um pouco difícil, mas eu creio que o Espírito Santo vai iluminar a nossa vida aqui nessa manhã para aprendermos da palavra dele. É um texto muito importante. Para quem não sabe, nós estamos estudando ao longo dos últimos domingos a carta de Paulo aos Efésios, a comunidade do Senhor que morava na cidade de Éfeso. Paulo escreveu esse texto, então, enquanto ele estava preso na cidade de Roma. E nós vamos entender um pouquinho nesse texto hoje do porquê que Paulo foi preso, porquê que ele estava preso. E na ocasião ele explica então para os irmãos da cidade de Éfeso, porque os irmãos estavam muito tristes, porque Paulo estava preso. Paulo havia criado ali, instituído a igreja do Senhor na cidade de Éfeso, e os irmãos estavam muito tristes com essa situação. E Paulo diz para eles: olha gente, eu não quero que vocês fiquem tristes. A minha prisão é um motivo para vocês ficarem alegres. Veja que coisa maluca, né? Então vamos ler a palavra do Senhor que Paulo escreve, diz assim, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, repita comigo, revelação, me foi dado a conhecer o mistério, repita mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são coerdeiros, vamos repetir, coerdeiros, membros do mesmo corpo, repita, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa, repita, coparticipantes da promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, repita, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por termos lido agora essa porção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa me inspirar nesse momento para repassar, Senhor, aos Teus filhos, Teus servos que estão aqui ouvindo a mensagem, essa mensagem que cura, que salva, que liberta, Pai. E que nós possamos compreender qual é, Senhor Jesus, a largura, a profundidade, o comprimento do Teu amor, Senhor, ao nosso respeito. Que o Senhor permaneça conosco nessa manhã. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E como de costume, eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já repararam que sempre nas minhas pregações eu geralmente começo com um questionamento, uma indagação. E a minha pergunta para você nessa manhã é:
se você, em um determinado momento da sua caminhada cristã, ou se você começou a caminhada cristã há pouco tempo, se em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, você já sofreu alguma acusação, você já sofreu pelo nome do Senhor Jesus, não precisa levantar a sua mão, mas eu quero que você reflita agora, em um curto momento aí, se você já sofreu alguma acusação, alguma calúnia, já falaram alguma bobagem para você, alguma asneira, por você ser um cristão. Para e pensa aí por um momento. E depois você vai entender o porquê que eu comecei essa ministração com essa pergunta. E eu vou lembrar um pouquinho vocês aqui do que a gente estudou nas pregações passadas, especialmente naquilo que o pastor João pregou no domingo passado. No capítulo 2, Paulo estava mostrando para os irmãos da cidade de Éfeso que eram gentios, ou seja, gentil é aquela pessoa que não é judeu. Gentil é aquela pessoa que não era judeu de sangue, que não havia nascido, não era descendente da linhagem de Israel. Então os judeus chamavam aqueles que não eram judeus de gentios. E aí Paulo mostra no capítulo 2 de Efésios que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, ele derrubou essa barreira que separava os judeus dos gentios. E aí o Senhor constituiu uma nova sociedade. A sociedade de Jesus Cristo agora é de todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor. Aquele que confessar Jesus como Senhor da sua vida, esse agora é considerado o novo Israel, a nova igreja do Senhor. Existe então essa nova sociedade e Paulo explica então para os Efésios como que acontece isso. Só que agora no capítulo 3, Paulo vai desviar um pouco o foco dessa mensagem, dessa barreira quebrada, e ele vai fazer como uma autobiografia, uma biografia da sua própria vida, e explicando para os irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso, o porquê que Paulo estava preso. Se vocês lembrarem um pouco comigo, a história de Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele para na cidade de Éfeso, e lá ele vive por aproximadamente 2 anos a 3 anos. E a cidade de Éfeso era uma cidade mais ou menos do tamanho de Londrina, com 500 mil habitantes, mais ou menos, à época. Era uma cidade muito grande. Era uma cidade muito pagã. Ela tinha lá um templo de uma deusa chamada deusa Artemis. Eles chamavam a Artemis dos Efésios. E aí Paulo lá começa a pregar o evangelho do Senhor. Depois ele vai deixar Priscila e Áquila responsáveis pela igreja de Éfeso. Paulo volta para Israel, volta para Jerusalém. E quando Paulo retorna para Jerusalém, os fariseus da época, eles armam uma emboscada. E eles queriam matar Paulo. Por quê? Porque Paulo estava pregando exatamente a mesma coisa que Jesus. Paulo estava dizendo, olha gente, não existe mais separação. Israel não é mais o povo exclusivo de Deus. Agora, aquele que aceitar Jesus como Senhor, ele vai receber a herança. Por isso que eu pedi para vocês repetirem. Vão ser coparticipantes, vão ser membros do mesmo corpo. E por Paulo estar pregando essa quebra, dessa barreira, dessa divisão que não existe mais, os judeus ficam enfurecidos. Porque eles ainda acreditavam que eles eram o único povo exclusivo de Deus, que a salvação era exclusiva do povo de Israel. E se alguém quisesse ser salvo, deveria deixar os seus costumes e seguir os costumes judaicos, nas suas vestes, na sua alimentação, na observação do sábado, e em todas essas regras que o judaísmo impunha. Só que Paulo diz, gente, em Jesus Cristo agora nós temos a verdadeira liberdade.
E aí o povo judeu fica enfurecido com Paulo. Fala, peraí, esse cara tá maluco. Acabamos de matar um tal de Jesus aqui. Agora parece mais um doido, esse tal de Paulo aí. E Paulo era judeu. Só que aí Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. E aí Paulo não conseguiu, não resistiu. O poder do Senhor caiu, ficou cego lá 3 dias. Você lembra da história? E agora Paulo volta para Jerusalém. O povo arma uma emboscada e eles queriam matar Paulo. Só que por Paulo ser um cidadão romano também, ele tinha descendência romana, ele tinha um certo privilégio, se é que nós podemos falar. E como ele sabia que os judeus iam armar uma emboscada para ele, Paulo fala, opa, peraí, como eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado por César, eu apelo a César. E no momento em que Paulo apela para ser julgado por César, Paulo então é transferido para Roma. E quando Paulo chega lá em Roma, então, ele espera o seu julgamento. Não é só aqui que a gente tem demora no Poder Judiciário, não, irmãos. Lá em Roma também era demorada a coisa. E aí Paulo chega lá em Roma, e enquanto ele espera para ser julgado, Paulo fica preso por 2 anos em uma casa. Nesse primeiro momento, nessa primeira prisão de Paulo em Roma, ele fica preso em uma casa. E lá ele podia receber visitas. E Paulo recebeu a visita de muitas pessoas, inclusive do provável escritor dessa carta, que é Lucas, que escreveu em nome de Paulo. Paulo ditava a carta e Lucas, que era o médico, o mesmo autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, está escrevendo. Ele era discípulo de Paulo. E aí Paulo, então, começa ali a editar essa carta, começa a explicar, vocês vão lembrar lá no capítulo 1 e 2 de Efésios, que Paulo fala para os irmãos, olha, o Senhor nos escolheu, foi Ele que nos escolheu de antemão, Ele nos amou. Paulo explica esse evangelho verdadeiro, e agora no capítulo 3, ele vai explicar para os irmãos de Éfeso, que é onde é a Turquia hoje, vocês lembram daquele mapinha? Ele vai explicar para os irmãos, então, por que ele estava preso. Porque os irmãos de Éfeso não entendiam. Pô, mas espera aí, o cara veio aqui, trouxe uma palavra que nos libertou, que nos salvou, uma palavra que nos trouxe vida. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e ele está preso. Os irmãos não conseguiam entender o sofrimento de Paulo. Não sei se vocês vão recordar, irmãos, mas Paulo não somente ficou preso. Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágios, inclusive enquanto ele estava indo para Roma. Paulo sofreu diversas tribulações, irmãos. E em algum momento você viu Paulo reclamar nas suas cartas? Você lembra de algum versículo aqui do apóstolo Paulo reclamando? Eu não aguento mais essa vida de apóstolo. Eu não aguento mais sofrer naufrágio, eu não aguento mais sofrer tribulação. Não. Inclusive Paulo termina o capítulo 3 dizendo, gente, as minhas tribulações, a minha prisão é para a honra de vocês, é para vocês ficarem contentes. E nós vamos entender agora por que Paulo estava preso, e além disso, o plano de Deus, o plano secreto de Deus é revelado. E se você puder colocar o versículo 1 para nós, Ronald. Paulo começa dizendo assim, olha irmãos, por essa razão, qual é essa razão, irmãos? A razão é esse plano do Senhor, é esse mistério de Deus, é o Evangelho de Deus. Por essa razão, por causa do Evangelho de Deus, por causa da palavra, porque eu estou pregando, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. E aí eu já começo aqui com questionamento. Ao olhar no primeiro momento, gente, Paulo, é estranho falar, né? Porque ele não era prisioneiro de Cristo. Ele era prisioneiro de Nero. Nero que era o imperador de Roma nessa época aqui. E é Nero que havia prendido Paulo. É Nero que falou, ó, você vai ficar preso aí nessa casa. Vai ficar com um soldado romano te escoltando. Só que Paulo fala que ele não é prisioneiro de Nero. Paulo fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Humanamente falando, era isso que estava acontecendo. Só que, irmãos,
Paulo acreditava na soberania de Cristo Jesus. E Paulo estava convicto, meus irmãos, de que a sua prisão era um fim para glorificar o nome de Jesus Cristo. Agora, eu pergunto para vocês, vocês lembram quando Paulo escreve lá aos irmãos de Coríntios, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo Jesus? Jesus Cristo foi açoitado, foi crucificado. Paulo foi açoitado e agora estava preso. Eu perguntei para você no começo dessa pregação, se você já sofreu algum tipo de perseguição, se você já sofreu alguma calúnia, se você já sofreu alguma coisa por causa do nome de Jesus Cristo. Se você tem passado por tribulações na sua vida, meu irmão, que essas tribulações, que esses momentos difíceis sejam para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo está usando o seu momento de prisão para glorificar o nome do Senhor. Em todos os tempos nós devemos ver a nossa vida como um fim para glorificarmos a Deus. A confissão de fé começa assim, com a pergunta, ou o catecismo, desculpa, começa assim: qual é o fim do homem? Qual é o objetivo do ser humano? E a resposta é, o fim do homem é glorificar a Deus. Esse é o objetivo da sua vida, irmão. O objetivo da sua vida é glorificar o nome do Senhor, seja nas tribulações, ou seja nos momentos bons. Quando a gente casa, a gente não responde lá, ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. A gente não responde isso. Com Jesus é a mesma coisa, nós somos a noiva. Jesus é o nosso esposo. Jesus é o nosso rei. Ser fiel até Ele voltar. Nós cantamos aqui, até que Ele veio. Eu chorei quando a gente cantou essa parte, porque às vezes a gente canta tão rápido, e a gente não presta atenção naquilo que a gente está cantando. É até que Ele venha, eu vou colocar a minha vida diante do altar. E a gente não tem noção. A gente não tem noção do que Paulo está falando aqui, por quê? Porque a gente vive numa sociedade pacífica. Se eu sair aqui na rua e começar a gritar ali, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei, ninguém vai me prender. O máximo que vão fazer é falar para mim, cala a boca, falar baixo, mas ninguém vai me prender, porque não é proibido eu falar, Jesus é o meu rei, Jesus pode ser o seu rei. Agora Paulo não podia. Paulo não podia falar bem assim, ó, agora, gente, não existe mais separação, judeu e gentil, é tudo a mesma coisa, tem que seguir Jesus, tem que acreditar em Jesus. Paulo não podia falar isso, ele estava sendo censurado por causa do Evangelho. E era por causa do Evangelho? E era por amor aos gentios. Será que nós já sofremos alguma vez por causa de alguma pessoa? Por causa do Evangelho? Às vezes eu e a minha esposa lá na nossa casa, a gente fica tristes quando a gente vê pessoas em situações que não precisavam passar pelaquela situação se elas conhecessem Jesus, se elas conhecessem o Senhor. E às vezes a gente fala de Jesus, só que as pessoas não querem ouvir. Mas se você está aqui, que o Espírito Santo de Deus abra os seus ouvidos, abra o seu coração, e que a palavra dele faça morada em você. E que a palavra do Senhor apenas não faça morada, mas que faça diferença na sua vida, para que você também seja a diferença nesse mundo, irmão. E o final de tudo, se você precisar sofrer como Paulo sofreu, como Jesus sofreu, será que você está disposto? Não precisa responder. Eu lembro de quando eu era pequeno, na verdade quando eu era adolescente, quando eu me converti ao Senhor, e aí eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, eu quero um terno, eu quero ir na igreja de terno. E não era muito comum a gente encontrar terno para a minha idade lá em Cascavel, não era muito fácil. Não sei porquê. E os que tinham eram muito caros e a gente não tinha condição. E aí a minha mãe falou, não, a mãe vai dar um jeito. E aí a gente tinha uma costureira na rua de casa, que ela fazia de tudo. E aí a minha mãe comprou o tecido, levou para a costureira lá e falou, precisa que você faça um terno para ele e tal. E a costureira fez o terno. Gente, pensa no terno feio, mais feio, gente. Agora você multiplica por 2. O terno era muito feio, gente.
Mas foi o meu primeiro terno. E, gente, eu tinha uma bolsinha que era da empresa do meu pai, uma bolsa azul. Aí você pensa, eu, com aquele terno feio pra caramba, com uma bolsinha azul da empresa do meu pai de ônibus, e naquela bolsinha eu levava uma Bíblia e levava um inário, só isso. Mas, gente, eu me sentia o cristão mais aventureiro da face da terra. Não tem a Dória aventureira, é o Maurício aventureiro. E aí eu saía lá na rua com aquela bolsinha faceiro para ir na igreja, gente. E aí eu passava assim na frente da casa de um vizinho, e aquele vizinho não gostava de mim. E aí quando eu passava com a bolsa e o meu terno, eles falavam assim, olha o crentinho aí, olha o crentinho indo. E, gente, aquilo ao invés de me deixar triste, me deixar bravo, eu ficava feliz. Aí que eu passava mesmo, passava 3 vezes se fosse preciso. Porque eu não tinha vergonha do nome de Jesus. Eu não tinha vergonha. Eu queria mostrar realmente que eu era diferente. Claro que não precisa você mostrar com as suas... Você não precisa se andar de terno. Mas a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Não para a nossa glória, tá? Não para a nossa glória. É por amor ao nome de Jesus. E com as nossas atitudes, você pode ter certeza que as pessoas veem Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, Paulo então fala desse motivo dessa prisão, que era por amor aos gentios, por amor a pregar a palavra de Deus. Paulo abraça essa causa de pregar para os gentios, tanto que ele se denomina como o apóstolo aos gentios. Enquanto os outros apóstolos pregavam para os judeus, Paulo foi chamado para fazer a diferença. E pregar então ao povo não judeu, que era o povo que Jesus estava abraçando agora. E ele abraça essa causa de uma forma tão fiel, porque ele tinha amor àquele povo. Ele sabia que aquele povo precisava de Jesus. E agora Paulo vai explicar então para os irmãos, ao longo desses versículos, que ele recebeu 2 privilégios de Deus. 2 privilégios. O primeiro privilégio é que ele recebeu uma revelação divina, uma revelação de Deus. E a segunda é que ele recebe um chamado a pregar essa revelação divina. E agora nós vamos ver então essas 2 partes. No capítulo 2, no versículo 2, Paulo diz assim: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Eu vou pedir para o Rony colocar a versão NVT para a gente ficar um pouquinho mais claro. Paulo diz assim, olha, tomando por certo que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. O que Paulo está querendo dizer? Ele falou assim, ó, gente, eu já sei que vocês já conhecem a missão que Deus me deu. O Senhor me deu uma missão, e eu estou tomando por certo que vocês já sabem dessa missão, que o Senhor confiou a mim. E qual é essa missão? 3 vezes, nesses versículos, nós vamos ver que Paulo usa a palavra mistério. Eu pedi para vocês repetirem mistério. E quando a gente para e pensa em mistério, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Sherlock Holmes. Eu acho fenomenal. Não sei se mais alguém aqui gosta, mas é aqueles casos de mistério que daí ele tem que resolver, e aí acontece uma coisa, mas na verdade no fim não era aquilo, era outra coisa. É muito interessante. E aí Paulo está falando para os irmãos assim, olha, o Senhor Deus, ele tinha um mistério. Só que um mistério, irmão, não é uma coisa que não tem solução. O mistério é uma coisa que ela tem solução, só que ainda não foi descoberto. Então, ao longo do Antigo Testamento, o Senhor deu pistas desse seu mistério. Só que ele ainda não havia revelado esse mistério. O Senhor Deus revela claramente para Paulo. Paulo é quem recebe essa revelação. Só que diferente do Sherlock Holmes lá, que é ele vai descobrindo, ele que vai vendo, pega as pistas e tudo mais, e no final é ele que descobre. Nesse caso aqui, Paulo não conseguiu descobrir sozinho. O próprio autor do mistério, que é Deus, no final revelou para ele, falou, não, eu vou revelar o meu mistério aqui, porque vocês não conseguiram entender ainda, vocês não conseguiram desvendar esse mistério.
E aí no versículo 3, Paulo diz assim, olha, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao ler o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5, o qual, ou seja, esse mistério, em outras gerações, ou seja, nas gerações passadas do povo de Israel, no Antigo Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Gente, quando Jesus veio, Jesus pregava para os judeus. Os apóstolos eram judeus. Paulo era judeu. O Senhor deu a missão. O Senhor ensinou o evangelho. O Senhor ensinou as boas novas. Principalmente quando nós lemos na carta de João, quando ele começa assim, olha, ele veio para os seus, ou seja, ele veio para o povo judeu, mas o que os seus fizeram? Rejeitaram. Não o receberam. O povo não recebeu Jesus. O povo achava que o Messias ia vir como um rei, como um lutador, como um soldado que ia chegar, ia derrubar o Império Romano, ia destruir, ia destronar Nero, ia destituir o governo de Israel e que a lei de Moisés ia continuar. O povo acreditava nisso. E é por isso que Paulo está falando assim, olha gente, o mistério de Deus foi revelado agora. Porque nos tempos passados, o povo acreditava que a lei ia continuar, mas Jesus veio e quebrou o paradigma. Antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra. Não que a salvação no Antigo Testamento era por obras. A salvação nunca foi por obras. A salvação no Antigo Testamento nunca foi por obras. Mas agora tem uma inversão, porque o foco antes era a lei, agora o foco é Jesus, a liberdade é Jesus. Agora, eu não deixo de cumprir a lei, eu cumpro a lei. Você ama o próximo? Pelo menos a gente espera que a gente ame o próximo, né? Você cumpre os 10 mandamentos? Ou alguém aqui acha que os 10 mandamentos deixaram de existir? Não, os 10 mandamentos continuam existindo, mas agora eles se resumem em 2, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não furto, eu não roubo, eu não adultero. A lei continua a existir, mas agora eu amo o Senhor Jesus, porque Ele se entregou por mim, porque Ele se doou por mim, porque o evangelho dEle, o mistério dEle foi revelado, e eu continuo cumprindo a lei, não por obrigação, mas porque o Senhor me amou. E agora, porque Jesus me amou, eu continuo cumprindo a lei. Então, por isso que Paulo fala, olha gente, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens nas outras gerações passadas, como agora foi revelado aos apóstolos, como foi revelado aos profetas agora do Novo Testamento. O Senhor revela esse plano de uma forma totalmente aberta, totalmente clara. Só que no Antigo Testamento, irmãos, o Senhor deixa sombras desse plano. Lá no comecinho, quem veio no curso de segunda-feira vai lembrar muito disso que o pastor Márcio Marques falou. Lá no comecinho, quando o Senhor Deus Pai chama Abraão, ele fala bem assim, ó, em ti serão benditas as famílias judias da terra? Não. Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Isaías, que é o profeta messiânico, também traz uma palavra, dizendo que o seu próprio povo ia matar o Messias. Ele ia como uma ovelha muda ao matadouro. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, também traz uma mensagem dizendo que o povo ia rejeitar. O Senhor já estava dando sombras do seu plano no Antigo Testamento, só que ainda era como pistas, sabe? Ainda não estava totalmente descoberto. E aí chega agora o apóstolo Paulo e recebe essa revelação divina e agora descobre a cortina desse mistério. Agora, irmão, o porquê que Deus não quis revelar esse mistério no Antigo Testamento, não me pergunte. Ninguém vai conseguir desvendar o porquê.
Nenhum teólogo vai conseguir desvendar o porquê dessa pergunta. Como diz o pastor Márcio Marques, tem coisas que a gente não pergunta para Deus. Tem coisas que a gente só obedece, a gente só ouve. Por quê? Nós somos a criatura, Ele é o Criador. O que Ele quis fazer, irmãos, nós não temos conhecimento. Agora, nós temos que glorificar, porque hoje nós temos esse mistério revelado, e esse mistério nos alcançou. Glória a Deus por isso. Amém? Agora a pergunta, irmãos. Expliquei para vocês por que Paulo estava preso, porque ele havia pregado esse evangelho, os fariseus armaram a emboscada para ele, eles queriam continuar sendo o único povo exclusivo de Deus, porque ele estava pregando esse mistério. Mas agora a pergunta é, o que é o mistério? O que é no final das contas, né? O que a gente fica intrigado é o que é no final. Qual que era o plano de Deus? E aí, no versículo 6, Paulo vai falar. O mistério é que os gentios, ou seja, nós, brasileiros, americanos, paraguaios, africanos, indianos, chineses, os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pode deixar esse versículo aí. Você pode dar um glória a Deus por isso? O mistério, irmão, sabe o que é? Vou contar uma ilustração aqui para você. Pensa que você tem um vizinho chato. Não sei se alguém aqui tem. Pensa que você tem um vizinho chato. E aí o seu vizinho chato, ele recebe uma herança. E daí quando o seu vizinho chato recebe uma herança, ele chega lá e bate na sua porta e fala para você assim, ô vizinho, eu recebi uma herança e aí eu fiquei sabendo que essa herança eu preciso dividir com você. Você ia ficar feliz ou ia ficar triste? Alguém ia ficar triste aqui? Fala alguma coisa, gente. Vocês iam ficar felizes ou triste? Feliz. Pois é, o povo de Israel ficou triste. Os judeus ficaram tristes, gente. Eles não queriam dividir a herança deles com mais ninguém. Eles queriam a salvação exclusivamente para eles. Agora pensa comigo, irmão. Você conheceu Jesus, Jesus te libertou, te deu vida, vida eterna e vida com abundância. Vai vendo. Você quer que os seus familiares, que os seus amigos, os seus entes próximos recebam também essa promessa ou não? Amém. Os judeus ficaram tristes. E além de ficar tristes, ficaram bravos, ficaram irados. E queriam acabar com o povo cristão. Falar, para com essa palhaçada aí, gente. Vocês têm que seguir a lei de Moisés. Vocês estão totalmente desvirtuando esse Jesus aí, nada a ver. O evangelho de Jesus, irmãos, desde o princípio, desde os primórdios, desde que Jesus veio, sempre foi escorraçado, sempre foi ignorado, sempre foi criticado, sempre foi deixado de lado pelas pessoas do mundo. Mas um dia o rei irá voltar. E não é que a gente é pessimista, que a gente quer que acabe com tudo, que a gente quer vingança, não, irmãos. Muito pelo contrário, a gente quer que as pessoas conheçam Jesus e a salvação que há nele. Nós queremos que as pessoas conheçam esse evangelho que liberta. Esse Jesus que é o bom pastor. Coloca para mim João 10, versículo 16. Jesus estava falando sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E olha o que Jesus fala. Jesus estava prevendo já as pistas que eu falei. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Quem são essas outras ovelhas? Nós, os gentios. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o nosso bom pastor, irmãos. Jesus nos alcançou. E tudo isso é por meio do evangelho. Pessoas morreram por causa desse evangelho, irmãos. Pessoas sofreram por causa desse evangelho. Paulo, então, encerra essa primeira parte, explicando sobre a revelação que ele recebe de Deus, sobre esse mistério. E agora ele fala do seu chamado à pregação, que também é um chamado para nós. Então,
Quero que você preste atenção. Coloca o versículo 6 novamente para mim, Ronald, por favor. No finalzinho, ele vai dizer que é por meio do evangelho que os judeus se uniram a Jesus Cristo. E nós vimos então, irmãos, que primeiro Paulo recebeu essa revelação de Deus, para depois ele entregar aos gentios. E daí eu quero tirar uma lição muito importante para as nossas vidas. Nós só podemos entregar para os outros aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Você só pode entregar aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu. Irmão, então tome cuidado com aquilo que você absorve. Toma cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo estava falando aquilo que o coração dele estava cheio. E o coração dele estava cheio do quê? Do evangelho. Estava cheio de Jesus. Ele só podia entregar evangelho, porque só entrava evangelho. Claro, com certeza entrava outras coisas também, mas ele filtrava. Por isso que ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente do Senhor em nós. Ele fala isso aos Coríntios, na sua segunda carta. Nós temos que ter a mente do Senhor, filtrar aquilo que faz bem aos nossos ouvidos. E aí, no versículo 8, ele diz assim, olha, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. O camarada que era apóstolo, que foi chamado pelo Senhor, que escreveu quase a metade do Novo Testamento, se não a metade, escreveu 13 cartas, que sofreu pelo nome do Senhor Jesus, responsável por expandir a igreja do Senhor pela Europa, pela Ásia. O cara que contribuiu para a evangelização, se achava o menor de todos os santos. Talvez ele se achava o menor porque lá no começo ele era perseguidor da igreja. Quando Estevão estava sendo morto, Paulo estava lá observando. E aí agora a humildade toma conta do coração de Paulo, dizendo, olha gente, eu sei que eu recebi essa revelação divina, mas eu sou menor. E em outras cartas ele fala bem assim, ó, eu sou maior de todos os pecadores. Essa humildade tem que tomar conta das nossas vidas, irmãos. E aí Paulo recebe essa missão de pregar os tesouros infindáveis do Senhor Jesus. O versículo 10 diz assim, e isso para que agora, pela igreja, repita, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Coloca aquela imagem para mim, Ronald. O que a gente tem aqui, irmãos? Um diamante. Vocês já pararam para observar o diamante? Por que o diamante é bonito, gente? Se você vê o diamante na forma original, sem ser lapidado, ele não é tão bonito assim. Ele não tem essa característica. Mas porque ele foi lapidado. A palavra multiforme sabedoria de Deus quer dizer multicolorido. Exatamente isso, multicolorido. O diamante ele é bonito porque ele tem inúmeras facetas. Quando a luz entra nele, ela sai com multicores. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor é justamente isso. A palavra do Senhor ela é multiforme, ela não tem uma única forma exclusiva. Você é uma forma do Senhor, você é uma forma do Senhor. Você é uma forma do Senhor. Você é um lado desse diamante, você é o outro lado do diamante. Juntos, pela igreja, nós constituímos a multiforme sabedoria do Senhor Jesus. Nas suas diferenças pequenas, naquilo que você é diferente do seu outro irmão, você está constituindo a beleza que é a sabedoria do nosso Deus. Pode tirar a imagem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando ele fala lá, que no final do versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim, gente, por causa da
variedade, da diferença entre os judeus e os gentios, por causa dessa diferença do povo, os anjos, é isso que quer dizer principados e potestades, nas regiões celestiais, os anjos lá no céu estão observando o plano do Senhor e estão glorificando a Deus, porque eles estão vendo o agir do Senhor aí na terra. Gente, olha que coisa magnífica isso, olha que coisa magnífica. Os anjos lá no céu olham para a sua vida e veem a sabedoria de Deus agindo em você. E aí eu quero que o Ronde coloque Lucas no capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz, para comprovar isso, tá? Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Agora, se quando um pecador se arrepende, a alegria nos anjos, a festa no céu, como a gente fala, você acha que não há alegria lá nos céus, quando você é humilhado por causa do nome do Senhor e você não se diminui, e você glorifica o nome de Deus, e você exalta o nome do Senhor? Irmãos, o céu é lugar de adoração a Deus, não é lugar de homens, não é lugar de tristeza, não é lugar de choro, não é lugar de dor. O céu é lugar de alegria, o céu é lugar de adoração ao Criador. Então, quando você, irmão, adora ao Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, a multiforme sabedoria de Deus está agindo. A multiforme sabedoria do Senhor Jesus está sendo exaltada lá no céu pelos adoradores celestiais. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é magnífico. E aí, no versículo 12 e 13, para terminar, diz assim: em Cristo, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante o quê? Mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Irmãos, volto a falar a mesma coisa do começo. As tribulações, os momentos difíceis, os momentos de tristeza, os momentos de sofrimento por causa de Jesus, são motivo de honra, não só para você, mas para a igreja do Senhor. E é pela igreja, nós repetimos isso ao mínimo 2 vezes, é pela igreja que a multiforme sabedoria do Senhor é conhecida. Não só nas regiões celestiais, mas no mundo. E é por isso a importância da igreja estar unida. O diamante, irmão, não é constituído de uma pedrinha solta aqui, uma pedrinha solta ali. Você viu que é uma peça inteira. Ela é uniforme. A beleza dela está nas facetas. Então é essa igreja aqui, é a igreja ali, é a igreja lá, é a igreja aqui, é a igreja X, é a igreja Y. É a junção do povo de Deus espalhado pela face da terra que constitui esse diamante maravilhoso, que é o poder de Deus, que é a sabedoria de Deus. É o plano de Deus revelado que nos alcançou. Nós que antes não tínhamos direito. Nós que antes não tínhamos acesso ao Pai, mas pela sua rica misericórdia, agora nós temos acesso a Deus. E agora a primeira lição dessa pregação aqui, se você gosta de anotar: o povo de Deus segue o plano de Deus. A história não está desgovernada. A história não é uma coisa sem sentido. A história tem um plano, e esse plano é o plano de Deus. E a igreja está no centro dessa história, irmão. Geralmente o cristão não gosta dessa coisa de está no centro, né? Jesus geralmente é o centro. Mas nesse caso da história, é o plano de Deus que está agindo. E sempre envolve o seu povo. Pode ver. Sempre envolve o povo de Deus a história. A segunda lição é de que o plano de Deus foi revelado a nós. Muitos hoje, irmãos, vivem perdidos. E vivem perdidos porque eles não conheceram ainda esse plano. Eles ainda não tiveram acesso a esse plano de Deus. Mas se você está aqui, pela graça do Senhor Jesus, você conheceu esse plano, esse mistério de Deus se revelou para a sua vida. E a terceira e última lição é que a igreja é ministra do plano de Deus. É pela igreja que a multiforme sabedoria do Senhor Jesus, ela é conhecida dos anjos, dos principados, dos moradores dessa terra. E aí,
Eu quero pedir ajuda do meu amigo Kim aqui. E eu vou pedir para você, irmão, nesse momento, fechar os seus olhos. Curvar a sua cabeça. Eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas agora, nesse momento, através dessa palavra. Onde você se encaixa nesse plano de Deus? Às vezes a gente entra aqui na porta, nos domingos, a gente ouve a palavra do Senhor, e a gente sai por aquela porta e muitas vezes nem lembra o versículo principal que foi lido, o texto principal. Mas eu quero perguntar para você nessa manhã, onde você se encaixa no plano do Senhor? Será que você está encaixado nesse plano? Será que você está cumprindo o chamado da igreja de ser um lado desse diamante? Será que você experimentou a verdadeira conversão de ouvir a voz de Deus? Então que o Senhor toque os nossos corações essa manhã. Eu quero que você, por um minuto, fique fechado os seus olhos, que você converse com Deus essa manhã. Fale com Ele, dizendo: Senhor, obrigado, Pai, pelo seu plano ter me alcançado, Jesus. Obrigado porque eu não merecia, Pai, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos chamou, Pai. Antes mesmo, Jesus querido, de nós termos nascido, o Senhor já nos escolheu, Pai. E nós estamos aqui para cumprir o teu plano, o teu chamado, Senhor. Para revelar esse mistério às pessoas que ainda não conhecem. Muitos estão perdidos nesse mundo, Pai. Muitos precisam ouvir ainda a tua palavra, a tua voz, o teu evangelho, Senhor. E nós estamos aqui dispostos, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, de ser prisioneiros. Não prisioneiros do mundo, mas prisioneiros do Senhor. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos servos do Deus verdadeiro, Deus que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. E que há poder no seu sangue, há poder no seu nome, Jesus. Nós ministramos, Senhor, a salvação para os nossos lares, para os nossos familiares que ainda não o conhecem, Senhor. Nós queremos fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Queremos fazer a diferença onde colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Nós ministramos sobre essa igreja, Senhor, salvação. Sobre os nossos irmãos que estão nessa igreja, nessa cidade, Pai, nesse bairro, nesse país, nesse estado, Senhor. Nós constituímos um único povo, não há mais diferença. Não há mais judeu e gentil. Há somente um povo, há somente uma sociedade. A sociedade do Deus Altíssimo. A sociedade do Deus Todo-Poderoso, que nos amou, o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E hoje nós estamos aqui, porque o seu castigo hoje nos traz a paz, Senhor Jesus. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede toda a sabedoria, Senhor. É a paz que o Senhor nos concede, é a paz que o Senhor nos dá, Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pelo momento que estivemos aqui, em comunidade, podendo te adorar, podendo te exaltar e te engrandecer. Que o Senhor permaneça em nossa semana, em nossos trabalhos, em nossas atividades. Que o Senhor faça a diferença em nós, Pai, para que o mundo veja a diferença, para que o mundo creia em Teu nome, Senhor Jesus. É o que nós oramos nessa manhã e é o que nós pedimos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar agradecendo por esse domingo tão precioso. Que bom que você escolheu passar esse domingo com seu irmão, comigo, com o Senhor. Nessa manhã chuvosa, gostosa. Saia daqui não sem dar um abraço apertado e desejar uma boa semana para o seu irmão, tá bom? Dá um sorriso, dá uma palavra de bênção, profetiza uma semana abençoada. E que assim o grande amor de Deus, o Pai, esse Deus maravilhoso, que revelou a nós o que antes estava oculto, escondido, revelou a mim e a você. Que a graça salvadora do Filho, esse Filho que agora nos juntou, nos uniu num só povo, numa só nação. E que o Espírito Santo, que trouxe esse mistério à luz,
que nos guia, que nos conduz a toda a verdade, que traga nesta semana essa luz, que traga essa consciência, essa verdade. Que seja assim na sua vida, na sua casa, na sua família, nesta igreja e por toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Se você crê, diz um amém bem forte. Amém? Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.